Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo pílula do capítulo de UTI. Agora vamos falar sobre o distúrbio do equilíbrio ácido-básico, lembrando nesse vídeo pílula os pontos essenciais desta matéria. Então vamos lá, essa é a fórmula básica quando a gente estuda os distúrbios ácidos básicos, e o mais importante da gente lembrar nessa fórmula é a relação do nosso pH do sangue, né, com o bicarbonato e com o CO2. Então a gente vê pela forma que a correlação com o bicarbonato ela é direta e com o CO2 ela é inversamente proporcional. Então, diminui bicarbonato, diminui pH. Aumenta bicarbonato, aumenta pH. Diminui CO2, aumenta o pH. Aumenta o CO2, diminui o pH. E é isso que vai dar origem às acidoses ou alcaloses metabólicas, acidoses ou alcaloses respiratórias, ok? Então vamos lá. O distúrbio primário, quando for metabólico, aqui na fórmula vai mexer no bicarbonato. O distúrbio primário, quando for respiratório, na fórmula vai mexer no CO2. O nosso organismo vai tentar ativar respostas compensatórias. Então vamos pegar um exemplo. Na acidose metabólica, está aqui em azul, o distúrbio primário foi a diminuição do bicarbonato. O que o corpo vai tentar fazer para manter o pH equilibrado? Diminuir o CO2. Pessoal, dica de prova para vocês e dica rápido de avaliar a gasometria. A resposta compensatória tem sempre a mesma direção do distúrbio primário. Então, baixou o bicarbonato, tem que baixar o CO2. E a gente fala baixar bicarbonato ou baixar CO2 em relação aos valores normais. Então, se você pegar uma questão que o bicarbonato baixou em relação ao valor normal e o CO2 subiu, o distúrbio é misto. De cara você sabe, por quê? Os distúrbios simples, eu tenho a resposta primária e a resposta compensatória segue a mesma direção do distúrbio primário. Já na alcalose metabólica, sobe bicarbonato, vai subir o CO2 para compensar e tentar deixar o pH dentro da normalidade. Nos distúrbios respiratórios, se eu falar uma acidose respiratória, é porque está subindo o CO2, então cai o pH. O que o bicarbonato vai fazer? Subir. O rim retém bicarbonato. De novo, se este for o distúrbio primário, a resposta compensatória acompanha o distúrbio primário. Na alcalose respiratória, o meu distúrbio lavou CO2, diminui CO2, aumenta o pH. Aí o rim joga fora bicarbonato para compensar a alcalose, ok? Outro ponto importante para lembrar para vocês desse vídeo pílula é o onion gap. Pessoal, o onion gap, que é uma diferença, né, entre as cargas positivas e negativas, é estimado pela fórmula sódio menos cloro mais bicarbonato. Qual que é a dica para vocês? A dica é que quando uma questão de UTI, de distúrbio ácido básico, der para você o valor de cloro, pode ter certeza que ele vai pedir o onion gap. O onion gap tem um valor médio em torno de 10, normal entre 8 e 12. E por que o onion gap é importante? Ele é importante na análise das acidoses metabólicas. Então, algumas acidoses metabólicas, somente o bicarbonato foi consumido. O cloro não teve alteração. Então, na fórmula do onion gap, o onion gap vai aumentar, porque eu vou ter sódio menos cloro, mais o bicarbonato caiu, eu vou diminuir essa porção da subtração. Então o onion gap aumenta. Então, nesse caso, eu tenho acidoses metabólicas com onion gap aumentado. Algumas questões falam com onion gap. E a gente sabe que esse tipo de acidoses são aquelas em que eu tenho consumo do bicarbonato, que são as mais frequentes na clínica médica. Cetoacidose diabética, sepse, intoxicações exógenas por metanol, etilenoglicol, salicilato, uremia da insuficiência renal, são acidoses metabólicas com onion gap aumentado.
Outras acidoses metabólicas, você pode ter o consumo, na verdade aqui vai ter a perda do bicarbonato. Olha a diferença de palavras que eu usei. Perda, não é consumo. E eu retenho cloro. Então o anion gap fica o quê? Normal. Algumas questões falam acidose metabólica sem anion gap. Outras dizem acidose metabólica com anion gap normal. Quais são exemplos? São exemplos de patologias em que eu perco bicarbonato e retenho cloro. Exemplo, perda pelo trato gastrointestinal, como diarreia, como fístulas e acidose tubular renal. São exemplos clínicos, ok? Então, pessoal, essas são dicas desse vídeo pílula, desse capítulo, que é um dos capítulos que mais cai nas provas dentro das questões de UTI, distúrbios do equilíbrio ácido básico. Um abraço.